boa tarde. Acho que todos estão ouvindo bem, né? Meu nome é Marcelo, sou advogado. E fui requisitado por parte do grupo de vocês, auxiliados com relação à questão da constituição da Associação dos Autistas aqui em Alari. Tive algumas conversas com o vereador Tassi, que foi uma das pessoas que deu voz a vocês aqui, que inclusive foi o autor da lei, se não me engano, aqui no município. E aí ele apresentou algumas pessoas que já estavam ali encabeçando o movimento para que a gente pudesse começar a dialogar e ver quais os passo a passo para que a gente chegasse nesse momento aqui e o pós, que é o mais importante. Tá? Então, feito isso, feitas as considerações, eu achei por bem apresentar um ato convocatório. Então, assim, esse momento hoje aqui é um momento de partida para a associação de vocês, que o nome chama AMA, Associação dos Amigos Autistas de Alari. E aí, a partir desse momento, é que a gente vai começar a batalhar por políticas públicas e por situações de convênio que a gente possa conseguir através da associação de vocês. Então, assim, é um momento de extrema importância para vocês. E, assim, talvez, como eu falei há pouco, ainda fale um pouco de dúvida do que isso aqui pode dar, qual seria a importância disso aqui. Mas eu ressalto e trago ao conhecimento de vocês que é esse momento, através da constituição da associação, através da organização, que vocês vão poder firmar parcerias com o poder público, que vocês vão poder correr atrás do convênio junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, que dispõe de recursos hoje para ser investido, principalmente nas APAES e nessas associações que militam em prol de alguns grupos. Então, assim, é um momento crucial. E aí, para que a gente pudesse dar o pontapé inicial, qual seria o primeiro passo a se fazer para constituir a associação? Seria a elaboração do estatuto. O estatuto é que vai nortear quais são os direitos, os deveres, como é que está a composição da diretoria, quais as atividades inerentes à associação. E aí eu me dispus a sentar com calma, a elaborar, a trazer para a nossa realidade, e aí eu podia apresentar para as senhoras, tá? Porque, assim, a partir da aprovação desse estatuto, é que a gente vai passar para o próximo passo, que será a eleição que vai ocorrer aqui, tá? Então, hoje a gente vai ter um momento de apresentação do estatuto, aprovação do estatuto, caso as senhoras realmente compreendam da forma como vocês desejam, mas a gente pode fazer as adequações aqui, tanto é que eu não imprimi nada, fiz questão de trazer tudo no meu computador, para que a gente pudesse debater e se tiver alguma coisa a acrescentar, ser feito aqui. Depois a gente vai passar por outro momento, que é o momento de escolha dos representantes, entendeu? De antemão eu logo antecipo que são 7, entendeu? Nós vamos começar de 7 representantes para montar uma direção dessa associação, e aí o próximo passo é buscar o passo a passo. Tá? Um ponto que eu trago que é de extrema importância é que a gente tenha uma sede provisória. E aí eu precisaria que a gente chegasse aqui, que debatesse, que apresentasse um local, poderia ser até a casa de alguém, se for o caso, até porque a gente não tem ainda um local definitivo, um local escolhido, um local que a gente possa utilizar, para que a gente pudesse colocar como uma sede para eventuais reuniões. Onde é que hoje a gente poderia inserir como pontapé inicial esse local para ser a sede de vocês? Eu acho que uma demissão em casa, colocar uma pessoa em casa, já para acontecer, facilitar alguém, inclusive a gente vai, eu e as meninas já se reúnem em casa para fazer essa questão de reunião, a questão do fórum que a gente está trazendo. Organização, a questão da Então pode organização. ser colocado lá em casa, no ponto inicial. Sim. Qual é o teu endereço lá? Primeira cabeça da cidade. Eu dei uma sugestão também. Qual? Eu estou articulando com os presidentes, que era até falar com a Maria de uma Porque a vez. gente estava trazendo outros locais também. Isso. Aqui a gente tem ainda uma sala disponível. Provisoriamente, Maria, aqui, estava conversando com Fátima sobre a possibilidade de uma sala aqui. Sim. Provisória. Porque tem aquela questão que a gente conversou. Sim. A questão de ter um local de visibilidade. Aqui sempre vai ser casa dos conselhos. Mas, enfim, é só sugestão, viu, Não, sim. Karina? Sim. Porque nós temos, né, Maria, é uma das presidentes do conselho aqui, nós temos, porque quem determina aqui são os presidentes de conselho. Sim. Como não é um órgão público
válido pela prefeitura, mas é um órgão de controle social e a associação é também controle social, é uma representatividade social, provisoriamente seria mais seguro. A gente já tinha até conversado sobre isso. Sobre isso, onde teríamos espaço para reunião, tanto aqui quanto outras salas maiores, e a gente só conseguiria, e aí eu já chamo a Maria para entrar nesse jogo, porque a gente tem que só conversar com os demais presidentes do conselho, e a gente tem duas possibilidades de sala aqui, que é bem mais centralizado para o público. Pois É uma proposta Só para provisória. Então a gente colocaria aqui, caso seja aprovado, poderia ser esse local aqui como sede provisória, poderia. certo? Todos estão de acordo? Sim. Tá. Então assim, agora eu queria um pouco da atenção de vocês, porque talvez isso aqui vai ser um pouco cansativo, mas se faz nessa criação dessa associação, tá? Eu vou dar uma lida aqui no estatuto que eu criei. Estatuto da Associação de Amigos dos Autistas de Arari, Maranhão, AMA. Da denominação sede e duração. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Arari, Maranhão, fundada em 27 de maio de 2023, é uma entidade civil sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, antipartidária, de direito privado, de caráter educativo, cultural, recreativo, de assistência social, científico, esportivo e representativo, com sede, segundo o que a gente deliberou, na Casa dos Conselhos. Eu vou fazer esse acréscimo aqui. Parágrafo único. A Associação de Amigos Autistas de Arari será regida por este estatuto, pelos seus regimentos internos e pelo Código Civil, Lei nº 10.426 de 2002. Artigo 2º. A associação será regulamentada nesse estatuto, com área de abrangência no município de Arari, Maranhão. Artigo 3º. Da finalidade. A associação tem assistência social com o objetivo de beneficência, defesa, proteção e promoção de pessoas com autismo, em consonância com a Lei TAU, de setembro de 93, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Resolução 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre a Política Nacional de Assistência Social, PENAS. E ainda, inciso 1, atender pessoas com autismo, observando suas características, promovendo sua inclusão social, integrando-se nas vias comunitárias e de seus familiares. 2, oferecer o serviço de atendimento e educacional especializado às pessoas com autismo em idade escolar, com suporte técnico ao ensino regular onde estejam ou estiverem matriculados. 3, oportunizar as pessoas com autismo espaço de convivência por meio de atividades recreativas, educacionais, culturais, esportivas e de lazer. Habilitar a pessoa com autismo ao convívio social, por meio de atividades de desempenho funcional e programas educacionais especializados. 5, incentivar e promover a participação da comunidade local, das instituições públicas e privadas nas ações, programas e projetos voltados ao atendimento da pessoa com autismo, por meio de palestras informativas, visitas técnicas, dirigidas na sede da instituição, programas de estágio, constituições acadêmicas ou instituições análogas, bem como fomentar a pesquisa e o intercâmbio com outras instituições, congêneres e de profissionais especializados na área. Facilitar o acesso dos associados e de seus familiares aos serviços assistenciais do município de Arari e região, por meio de encaminhamento às respectivas instituições responsáveis pelo atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e cultura, desenvolver estudos ou pesquisas com a finalidade de pôr em prática os itens acima mencionados, estimular a ação de profissionais com especialização inerentes aos objetivos da AMA, apresentar sugestões, bem como buscar recursos junto a órgãos estatais e privados, visando o amparo constitucional dos autistas no que tange ao cumprimento das leis existentes, servindo também como órgão de assessoramento, elaborar programas de orientação visando o diagnóstico precoce dos transtornos de espectro autismo, através da propaganda e divulgação da temática junto à população,
prestar atendimento às pessoas com TEA encaminhadas por profissionais da área de saúde e afins, interagir junto às organizações de saúde, educação e assistência social para atendimento e tratamento no sentido de facilitar o acesso de pessoas com TEA a tratamento especializado, estimular a participação em seminários, congressos, pesquisas, estudos científicos e pedagógicos sobre o assunto, estabelecer intercâmbio com outras instituições congêneres, instituições oficiais, não oficiais ou particulares, e a defesa judicial ou extrajudicial dos interesses e direitos protegidos dos associados representantes pela entidade. O artigo 4. A associação, para a consecução dos objetivos e fins a que se propõe, adota os seguintes princípios e diretrizes. Não há entre os beneficiários de seus serviços qualquer discriminação de raça, sexo, cor, religião ou de qualquer outra ordem. Todos os cargos de direção são exercidos gratuitamente e os associados não fazem jus, nessa condição, a remuneração de qualquer natureza. Não há distribuição de lucros, dividendos, prolabore ou remuneração de qualquer natureza aos membros da diretoria e conselho fiscal da instituição. E todas as receitas e despesas são escrituradas regularmente em livros, devidamente registrados e revestidos das formas legais. Na manutenção das finalidades e dos objetivos da entidade, todos os recursos são aplicados no território nacional. Tá? Artigo 5º. A associação manterá departamentos, comissões na forma que dispuser o regimento interno. A associação, artigo 6º, rege-se pelo presente estatuto, pelo regimento interno, aprovado pela diretoria e demais normas aplicáveis. Esse regimento interno a gente vai elaborar posteriormente esse estatuto. Artigo 7º. Do quadro social dos associados. Poderão associar-se à associação as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas em Arari, observando o parágrafo único do artigo 2º deste estatuto, que neles residam, desenvolvam as atividades e que concordem com o presente estatuto, dedicando-se às atividades objeto da entidade. No ato de ingresso, o interessado deverá apresentar a documentação cadastral completa e preencher e assinar a ficha de associação fornecida pela associação. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas dívidas contraídas pela Associação de Amigos dos Autistas de Arari. Artigo 8º. A associação mantém as categorias de associados, fundadores, todos aqueles que participaram da Assembleia de Fundação da entidade, contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas que contribuam financeiramente com a manutenção da AMA, na forma do regimento interno e, na falta deste, na forma das deliberações dos órgãos administrativos. 3. Beneméritos, pessoas físicas ou jurídicas, distinguidas por relevantes serviços prestados à AMA mais Arari, ou por terem contribuído significativamente para a constituição institucional e patrimonial da AMA. Da admissão e desligamento. Artigo 9º. A admissão do associado dá-se-á por meio de proposta subscrita por um associado efetivo, no pleno gozo de seus direitos. O desligamento do associado ocorrerá por motivo de falecimento, de interdição sem existência de curatela ou tutela, doença ou por ausência ou extinção ou falência na forma da lei, voluntariamente por requerimento escrito dirigido ao presidente, compulsoriamente por decisão da maioria absoluta. Parágrafo único. O associado que venha a sofrer a sanção prevista no inciso 3, ou seja, que seja retirado compulsoriamente, deste artigo poderá pedir a reconsideração sem efeitos suspensivos dos direitos e deveres. São direitos dos associados participar das atividades promovidas pela associação, tomar parte nas assembleias gerais, discutir, propor e deliberar sobre todos os assuntos que dizem respeito à associação, propor medidas de interesse social e coletivo, votar e ser votado para o cargo de associação, ressalvar os casos em que tenham se associado depois de convocar a Assembleia Geral ou que tenha solicitado o afastamento temporário, convocar a Assembleia Geral e Extraordinária por no mínimo 1/5 dos associados, usar as instalações e materiais da associação para fins do que se destinam. São deveres dos associados participar das reuniões, não assumir compromissos materiais ou morais em nome da entidade, cumprir fielmente os fins da instituição, prestar à associação todo o apoio moral e material ao seu alcance, que aceitando o cargo para o qual seja convocado ou encargo que lhe for atribuído, atender às convocações da Assembleia Geral e de outros órgãos da associação quando se fizer necessário. Artigo 13º. Serão excluídos do quadro social os associados que
deixarem de cumprir as obrigações previstas neste estatuto, deixarem de exercer as atividades, deixarem de residir na área delimitada, danificarem ou atentarem contra a moral ou o patrimônio da entidade. Parágrafo 1º. Os sócios que deixarem de pertencer ao quadro social não poderão reclamar a restituição de qualquer contribuição que tenham feito à entidade. Artigo 14º. A associação não distribui entre os associados, conselheiros, diretores ou doadores eventuais excedentes operacionais, bruto ou líquido, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objeto social. Os associados, conselheiros e diretores não serão remunerados. Da contribuição, a gente já passou esse ponto, dos colaboradores. A associação manterá um quadro de colaboradores efetivos e eventuais formados por pessoas que, sendo seus direitos associados efetivos, queiram prestar assistência. Entende-se como colaborador efetivo aquele que se inscreva para contribuinte. Parágrafo 1º. Entende-se como colaborador efetivo aquele que se inscreva para contribuir de forma periódica e constante com recursos financeiros. Parágrafo 2º. Colaborador eventual é todo aquele que ocasionalmente auxilia, voluntaria e gratuitamente na realização das atividades da entidade. Artigo 19º. São direitos e deveres dos colaboradores efetivos, além de outros dispostos no regimento interno, utilizar os recursos físicos e materiais da entidade, assistir às reuniões públicas e participar de cursos e atividades, recolher pontualmente a contribuição previamente acertada. Parágrafo único. Aos colaboradores eventuais são assegurados os direitos constantes do inciso 1 e 2, ou do patrimônio da receita. O patrimônio da associação constitui-se de todos os bens móveis e imóveis que possui ou venha a possuir, adquiridos por compra, por doações de terceiros ou por outros meios legais devendo ter registro contábil. Os bens imóveis de propriedade da instituição não poderão ser vendidos, alienados ou gravados em hipoteca ou anticrese, no todo ou em parte, salvo se, mediante proposta submetida à Assembleia Geral, esta aprovada delegando poderes à diretoria que realizará a respectiva operação. Parágrafo único. Os bens móveis poderão ser alienados, trocados ou doados pela diretoria, que deverá registrar as operações constantes do relatório anual. Artigo 2º. Constitui fonte de recursos da associação auxílios financeiros, subvenções e auxílios estabelecidos pelos poderes políticos, rendas decorrentes da exploração de seus bens, quaisquer outros recursos que lhe forem destinados, venda de produtos e serviços realizados, prestação de serviço de diagnóstico diferencial de ideia, realização de eventos sociais, como almoços, jantares, beneficências, festas solidárias e outros, organização de cursos de capacitação e prestação de consultoria, desenvolvimento de projetos sociais e técnicos, da estrutura organizativa. São órgãos da administração da associação, Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. Da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da associação. A Assembleia Geral será habitualmente convocada pelo presidente após aprovação em reunião. O quórum mínimo para a instalação da Assembleia Geral é de metade mais um dos associados. Parágrafo 1º. O número de associados presentes em cada convocação será comprovado pela assinatura do livro de presença na Assembleia Geral. Constatada a falta de quórum mínimo no horário estabelecido no edital de convocação, o presidente encerrará o livro de presença mediante termo que contenha a declaração do número de associados presentes no horário do encerramento e da convocação correspondente, transcrevendo os dados para a respectiva ata e instalará a Assembleia Geral. O edital de convocação terá denominação da associação, data e horário da reunião, a sequência ordinal das convocações, o nome por extenso e a respectiva assinatura do responsável, o número de associados com direito ao voto e a pauta a ser deliberada. O edital será veiculado em um jornal impresso de circulação ou e-mail inerente à associação. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral Ordinária deverá ser convocada com no mínimo 10 dias de antecedência. E a Assembleia Geral Extraordinária será convocada com no mínimo 5 dias. É competência exclusiva da Assembleia eleger a diretoria, instalação do pleito eleitoral, a dissolução da sociedade, definir o valor da mensalidade,
resolver quaisquer dúvidas, realizar trocas de experiências, aprovar as modificações deste estatuto, destituir os administradores. Parágrafo 1º. Para deliberações a que referem os artigos tais deste artigo, é exercido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será a primeira convocação de 50% mais um. Parágrafo 2º. O presente estatuto será reformado mediante deliberação da maioria absoluta da diretoria. A associação será administrada por uma diretoria eleita dentre os associados com a seguinte composição: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor administrativo, coordenador e supervisor. O mandato da diretoria é de 2 anos, podendo ser reeleitos ao lado ou conjuntoriamente. Compete à diretoria dirigir e administrar a associação de acordo com as disposições legais, desenvolver o programa de atividade da associação, designar entre seus membros substitutos para os diretores em caso de impedimento temporário, quando não houver disposição estatutária sobre o caso, autorizar operações financeiras, providenciar a execução de qualquer obra, propor reforma do estatuto, elaborar balancetes, reformar o regimento interno quando julgar conveniente, criar comissões quando for necessário para executar tarefas. Compete ao presidente representar a instituição em juízo ou fora dele, coordenar todas as atividades da associação de acordo com o presente estatuto, presidir as reuniões, assinar com o secretário a documentação, exemplo, ofícios, atas, correspondência da entidade, assinar com o tesoureiro os documentos que se refiram à movimentação financeira, elaborar relatório anual para aprovação da Assembleia, organizar a representação da associação junto aos órgãos correspondentes e de interesse da associação. Compete ao vice-presidente auxiliar o presidente no desempenho de suas funções, substituindo-os impedimentos eventuais, cumulativamente ou com as substituições. Convocar a Assembleia Geral para preenchimento do cargo de presidente no caso de vacância. Compete ao secretário organizar e manter em ordem os serviços da secretaria, assessorar o presidente durante as reuniões, redigir e encaminhar ao presidente a correspondência de rotina a ser expedido, redigir a ata das reuniões da diretoria, cientificar os interessados a respeito das reuniões, substituir o vice-presidente em seus impedimentos, assumir a presidência da instituição no impedimento simultâneo do presidente e do vice-presidente. Compete ao tesoureiro manter em ordem todos os livros e material da tesouraria, assinar com o presidente todos os documentos que representem o valor, especialmente de depósitos e retiradas de estabelecimento bancário, efetuar mediante comprovação os pagamentos autorizados, arrecadar quaisquer receitas mediante recibo depositado em estabelecimentos bancários, trazer rigorosamente em ordem e dia, estruturados com clareza e precisão, os livros da tesouraria, organizar os balancetes mensais e balanço geral do ano social, a fim de ser apresentado juntamente com o relatório da diretoria e o parecer do Conselho Fiscal. Compete ao diretor administrativo promover e organizar as reuniões sociais, promover campanhas para admissão de sócios, aprovar as admissões e demissões de associados, assinando com o presidente os respectivos documentos, encarregar-se de atividades de esporte e lazer, organizar cursos e palestras para os associados. Compete ao coordenador coordenar e organizar as reuniões também, coordenar campanhas junto com sócios, coordenar e organizar cursos, coordenar a atividade de esporte e lazer. Compete ao supervisor supervisionar as reuniões, supervisionar e auxiliar as campanhas, supervisionar e auxiliar a organização de cursos, supervisionar atividades de esporte e lazer. O Conselho Fiscal é composto de 3 membros titulares e 2 suplentes, todos os associados eleitos e considerados reforçados pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal poderá ser convocado em caráter extraordinário mediante deliberação da diretoria. O mandato dos membros do Conselho Fiscal é também de 2 anos, podendo ser reeleitos isolado ou conjuntamente. Artigo 40. Compete ao Conselho Fiscal dar parecer nos balancetes, impugnar as contas, reunir-se mensalmente ou quando julgar conveniente, fiscalizar a gestão econômica, elaboração de parecer das contas da entidade. Processo eleitoral. A eleição da diretoria do Conselho Fiscal será realizada no mês de maio. O mandato será de 2 anos dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal na seguinte forma: Assembleia Geral, que
que convocar as eleições, elegerá a comissão eleitoral de 3 membros, cabendo a mesma dirigir o processo eleitoral. Não será permitido o voto por procuração. Somente poderá votar o associado que estiver quinto com a tesouraria, mas aqui eu vou fazer uma observação, porque não existe uma obrigatoriedade. Apurados os votos e resolvidas as impugnações, se houver, o presidente da mesa proclamará os eleitos e a posse dará de imediato. A convocação das eleições dá-se através de publicação do edital, com no mínimo 30 dias de antecedência. Parágrafo único. A forma de convocação deverá obrigatoriamente conter data, local e horário das novas eleições. As inscrições das chapas deverão ser feitas por escrito até 10 dias antes da eleição. Não será permitido o registro de candidato, embora para cargo diferente, em mais de uma chapa. No caso de duplicidade de nomes, prevalecerá a inscrição da chapa cujo registro tenha sido feito em primeiro lugar. O candidato não pode exercer cumulativamente cargos na diretoria e no Conselho Fiscal. No caso de inscrição de apenas uma chapa, será adotado o sistema de voto por aclamação da Assembleia Geral. Parágrafo único. Se a votação não for por aclamação, será adotada a cédula. O resultado da votação será apurado imediatamente após a eleição, sendo que a comissão eleitoral, depois de decididos eventuais recursos, impulsará de imediato a diretoria dele. Da dissolução. A dissolução da associação dá-se somente por decisão da Assembleia Geral. Parágrafo único. No caso de dissolução da associação, o seu patrimônio será doado a qualquer entidade com finalidade, a fins a critério da Assembleia Geral que deliberou. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzido, se for o caso, as cotas ou frações ideais serão destinadas a entidades sem fins lucrativos. Parágrafo único. Não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição das condições indicadas, o que remanescer do seu patrimônio se desenvolverá à fazenda do município, do Estado ou do Distrito Federal. Das disposições finais, os membros da associação individual ou coletivamente não se responsabilizarão solidariamente ou subsidiariamente pelos encargos que seus representantes constituíram. Os casos omissos neste estatuto serão decididos em diretoria com recurso da Assembleia Geral. E aí eu queria perguntar, todos concordam com o estatuto? Quem concordar, por favor, levante o braço. Se todos concordam com o estatuto, todos concordam com o estatuto, quem concordar com o estatuto, levante o braço. E uma vez tem uma prova. Exatamente. Aqui será a nossa comissão eleitoral. Eles 3 é que vão organizar o processo. Na verdade, eu já trouxe o processo aqui. Eles 3 é que vão legitimar esse processo que nós estamos fazendo aqui. É a dona Maria Almeida, Márcio Almeida e Éder Martins. Eles 3 serão a nossa comissão eleitoral, tá? Eu fiz aqui uma ata de constituição da associação, que diz o seguinte: aos 27 dias do mês de maio de 2023, no horário das 14h30, se reuniram em Assembleia Geral, na Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Doutor João da Silva Lima, sem número, Centro, Araí, Maranhão, as mães abaixo relacionadas, com o intuito único e exclusivo de constituírem a Associação de Amigos dos Aldinos de Arari. Ama mais Arari, né? Que terá sua sede provisória na Casa dos Conselhos, sendo na ocasião os trabalhos conduzidos pelo advogado escolhido Dr. Marcelo Ribeiro de Almeida, que gentilmente colaborou com a organização, composição e alinhamento dos trabalhos, sendo a atividade secretariada pelo senhor Éder Martins. Na data delineada, ou seja, nesta data, foi apresentado às mães ali presentes o Estatuto da Associação, que devidamente lido foi colocado em votação e prontamente aprovado, o que norteará as atividades que regulamentará a associação, as formas de inclusão dos associados e as diversas pautas que, por meio da formação daquele, passarão a compor os objetivos traçados. Ao passo seguinte, por meio da comissão provisória, nomeada pelo advogado para o ato, composta por 3 membros, Maria Almeida, Madison Ribeiro e Éder Martins, foi realizada a eleição para a escolha da diretoria, que coordenará os trabalhos da associação para o biênio 2023-2025, sendo um mandato de 2 anos. Após a eleição da diretoria, os eleitos foram empossados pela comissão nomeada, momento esse que se franqueou a palavra para os eleitos.
Nada mais havendo a tratar, o advogado eleito para conduzir os atos fez um breve resumo dos trabalhos, agradeceu a participação dos presentes e, por fim, aduziu que a união de todos trará ganhos inestimáveis, o que, por mim, lavrei a presente ata, que foi lida, achada conforme e firmada por todos os presentes abaixo relacionados. E aí eu vou colocar mais uma vez em votação para vocês. A ata, da forma como eu coloquei, ela é passível de ser aprovada? Se vocês aprovarem, e gostaria que levantassem a mão mais uma vez. Ok. Ata aprovada. Os 7 estão na linha de frente e os outros 7 vão estar na retaguarda. Como vai ser bom, como vai ser maravilhoso saber que vocês estão unidos. Um líder não pode fazer a sua missão se ele não tiver a presença dos seus liderados. Obrigada. Então eu pergunto para vocês, se vocês consentirem com essas pessoas que estão aqui para comporem a direção administrativa e conselho fiscal, levantem os braços, ressaltando que, como é um momento de instalação e constituição, são vocês que vão aprovar, tá? No outro momento será já aprovado, daqui a 2 anos vai ser uma outra formulário. Eu pergunto, vocês aprovam essas pessoas aqui para constituir a representação de vocês? Levantem o braço. Pode voltar para o favor de vocês. Aos 27 dias do mês de maio de 2023, às 14h30, se reuniram em Assembleia Geral, na Casa dos Conselhos, centro de Araria, as pessoas a seguir relacionadas. Os membros presentes escolheram por aclamação para presidir os trabalhos do Marcílio, para secretariar o senhor Éder Martins. Em seguida, o advogado declarou aberto os trabalhos e apresentou a pauta da reunião, contendo os seguintes assuntos: discussão e aprovação do estatuto. 2. Escolha dos associados ou sócios que integrarão os órgãos. 3. Designação da sede provisória. E 4. Escolha dos membros. Em seguida, começou a discussão do estatuto apresentado e, após o sido colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Passou-se em seguida ao item 2 da pauta, que foram escolhidos membros para comporem os órgãos internos da diretoria executiva. Por fim, passou-se a discussão do item 3 da pauta, que foi deliberado que a sede provisória da associação seria aqui na Casa dos Conselhos. Nada mais havendo, o presidente fez o resumo dos trabalhos do dia, bem como das deliberações, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, secretário aqui, lavrei a presente ata. Eu queria agradecer a participação de vocês, queria me solidarizar com a causa, me dispor a colaborar, tá? Eu tenho algumas ideias que a gente vai estar debatendo, eu quero ajudá-los, e dizer para vocês da grandiosidade do ato que vocês neste dia, de terem saído das suas residências, de realmente terem se comprometido com a causa que vocês já vêm militando há tanto tempo. E aí eu queria, para a gente finalizar aqui, a diretoria, se quisesse falar alguma coisa, aproveitar o momento para falar. O vereador Kennedy já diretoria. Na verdade, eu não posso, nesse momento, querer ser, não vou ser modesto, de jeito nenhum, porque esse momento é muito bom. Eu estou muito feliz com isso, porque sei que é um resultado também de uma batalha, como você já sabe, não toquemos mais nesse detalhe, mas nós já conversamos muito, que desde 2018 eu luto pela aprovação daquela lei. A lei que garante o direito do município de autistas familiares. Uma lei que, inclusive, nesse primeiro momento é importante que a diretoria sempre, para conhecer, tem que conhecer a lei, também vai nortear, e tem norteado todo esse processo, como também tem que conhecer todos os detalhes do estatuto e de todas as leis que hoje estão surgindo e vão surgir, já surgiram, e garantem todos esses direitos, vai garantir cada vez mais.
Então, depois de ter colocado 3 vezes no projeto de lei, numa gestão anterior ter sido vetado 2, depois colocado na atual, ter sido vetado, e aí só agora, junto com aquele grupo que hoje eu me sinto feliz de ver, o grupo de 7, no WhatsApp, tem 80 e pouco, vai aumentar, se Deus quiser, e ver esse momento acontecendo, depois daquelas pequenas reuniões lá na Câmara, depois daquela aprovação, que foi umas 3 ou 4, é para vocês verem como não é pouca gente que está aqui. Eu era sozinho lá, sem ser pai idealista, lutando pela implementação de uma lei que veio, eu repito, através do episódio que eu citei, Lidiane. Foi a tua sogra que me procurou no primeiro momento para a lei antifogos, quando tocava foguete lá, foi através do filho de Lidiane que eu comecei a me secretar e vocês essa história. Agora ela me disse, vamos ver nosso sindicato, porque não adianta esta diretoria, eu já disse para vocês, achar que sempre vai ter lucros. Não vai. Vai. Mas a persistência de vocês é por vocês, pelo filho de vocês, e automaticamente é levada aos demais. Logicamente que vai ter um momento de muita gente estar junto quando é preciso lutar com mais afim, mostrar força, mostrar garra. Então olha, nós estamos, a lei foi aprovada, que mês foi? Mês passado? Em abril. Olha o saldo que já foi dado. Hoje, abril, maio, em menos de praticamente 3 meses, 2 meses, está sendo fundada a associação. Não importa. Eu disse, naquele dia era impossível com 8 pessoas. Hoje tem mais. Hoje deu para formar uma diretoria. Conseguir uma sede bem fácil. Mas não é a sede que vai implicar em não lutar. Porque a luta é na rua mesmo. A luta é lá na Câmara, a luta é lá no Ministério Público, a luta é com o prefeito, a luta é com a sociedade que vocês vão enfrentar nessa nova trajetória de rever a questão do preconceito. Não vamos condenar, a gente sempre conversa sobre isso, por que a sociedade preconceitua os nossos filhos? Porque a gente não conhece, não conhecia. E eu sei que mais importante do que uma sede é o direito dos filhos de vocês que vocês querem conquistar. É tirar essa história de acompanhamento de profissionais de 15 dias, e vocês terem um centro com profissionais prontos para cuidar dos filhos de vocês do jeito que a lei garante. Vou dar uma opinião para vocês. Sou eu, político, que estou dizendo. Não transformem a entidade de vocês em governo político partidário. Não deve existir partidarismo. Eu fui o autor de uma lei porque eu, como legislador, é minha obrigação fazê-lo. E como apoiador, e outros também. Acolham todos, independente de quem seja, para ajudar, não para se promover. Porque se vocês colocarem a entidade como coleiro partidário ou político partidário, não chega a lugar nenhum. Então, gente, parabéns, existe vitorioso, liberdade, por mais esse momento, e mais conquistas virão com certeza. Basta vocês estarem vendo juntos, fortes, e podem contar comigo, viu?